Olá, cursistas! Vamos testar os nossos conhecimentos. Um simuladinho aí, vamos discutir como que a Consulplan, ela cobra os conteúdos em prova. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos analisar algumas questões. Questão de número 1. Na Constituição Federal Brasileira e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 93/94 de 96, consta que o exercício da cidadania, vamos destacar aqui, vamos destacar algumas palavras-chave que são muito importantes quando analisamos questões, é uma das finalidades da educação, ao estabelecer uma prática educativa inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então vamos lá, né? Aqui na introdução da questão, ele coloca dois documentos, tanto a Constituição quanto a LDB, né? Ela vai tratar de assuntos que se referem ao exercício da cidadania. E ela coloca, né, a introdução coloca que o exercício da cidadania é uma das finalidades da educação, ok? Porém, ela coloca, né, as finalidades da educação de acordo com a LDB. Por que entra aqui na introdução a Constituição e a LDB? Porque tudo que tem na LDB tem na Constituição. Entretanto, a LDB, ela traz uma riqueza maior de detalhes em relação à Constituição brasileira. Lá na Constituição, né, é colocado como objetivos da educação. Qual que é a diferença desses dois documentos, né? A Constituição trata como objetivos da educação e a LDB vai tratar como finalidades da educação, né? Quais são essas finalidades de acordo com a LDB? Ela vai ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E a finalidade em si, pleno desenvolvimento do educando, tá? Que na Constituição aparece como pleno desenvolvimento da pessoa, por ser um documento mais geral. Aí a LDB já pega esse pleno desenvolvimento e direciona diretamente lá para o educando. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É importantíssimo aqui nós entendermos que a introdução da questão, ela trata de dois documentos e que vai se pedir algo em relação ao exercício da cidadania. Então, vamos lá agora ao comando. Por esse motivo, é importante valorizar a educação como um meio privilegiado dos direitos humanos dos alunos, né? Então, os direitos humanos está ligado ao exercício da cidadania. Diante do exposto, infere-se que, agora nós vamos analisar os itens para verificar o que está correto. Item de número 1. O reconhecimento da pluralidade e da alteridade, tá? Pluralidade e alteridade, vamos organizar isso aqui melhor para vocês entenderem. Então, a pluralidade e a alteridade é condição básica da liberdade para o exercício da crítica, da criatividade, do debate de ideias e para a aprovação, respeito, promoção e valorização da diversidade. Então, aqui o item 1, ele está colocando para nós que, né? Então, vamos lá. A gente tem que valorizar a educação, né? Dos direitos humanos dos alunos ligado ao exercício da cidadania. Para que o aluno consiga valorizar a diversidade, é necessário reconhecer a pluralidade e a alteridade, ou seja, né, existe uma pluralidade, existe mudança aí, tem que ter mudança na condição básica da liberdade para o exercício da crítica, da criatividade, o debate de ideias, aprovação, respeito e promoção e valorização da diversidade, né? Totalmente correto o item 1. Concordam comigo? Porque é necessário reconhecer, né, que a sociedade ela é plural e que necessita de mudanças, ok? Para quê? Então, essa pluralidade da sociedade, essas mudanças que devem acontecer, realmente é uma condição básica para o exercício dos direitos humanos e da cidadania. Então, vamos destacar aqui o item 1 todo, porque ele está correto.
Agora vamos analisar o item 2. Deve-se garantir, então, para que haja aí a garantia dos direitos humanos e do direito do exercício da cidadania, deve-se garantir dignidade, igualdade de oportunidades, exercício da participação e autonomia aos membros da comunidade escolar. Então, se nós estamos tratando de exercício da cidadania, e se nós entendemos que comunidade escolar envolve toda a comunidade daquela instituição, envolve os alunos, os profissionais da educação, os pais ou responsáveis, né, os membros da sociedade civil organizada, então tudo isso envolve a comunidade escolar. Então, se eu estou falando de cidadania, né, eu preciso garantir dignidade, igualdade de oportunidade, participação, lembrando que a comunidade ela deve participar também das decisões administrativa, financeira e pedagógica da escola, de acordo com os conceitos de gestão democráticas que trazem a Constituição e a LDB, né, um pouco limitada, mas existe sim, né, a garantia dessa participação, e autonomia a esses membros? Sim, né? Então, se eu estou tratando de exercício da cidadania, o item 2 também está correto, né? Então, essa igualdade de oportunidades está totalmente ligada ao princípio da equidade, né, que diz tanto a Constituição quanto a LDB. Item 3. Em relação à discussão de questões referentes aos direitos humanos, deve-se assumir o compromisso de educar o olhar dos estudantes quanto a seus direitos legais, também totalmente correto, né? Então, mesmo lá, né, a LDB, ela vai colocar a questão de ensinar dentro do currículo, quando ela trata de currículo, e nós teremos aulas específicas sobre currículos, né? Lá no meu canal já tem, inclusive, aula sobre currículo, ela coloca a importância de trabalhar a questão dos direitos humanos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, se o item aqui se refere aos direitos humanos, então, de acordo com a Constituição e a LDB, deve-se sim assumir esse compromisso, né, de educar o olhar dos estudantes quanto aos seus direitos legais. Item 3, vamos destacar de amarelo, que também está correto. Item 4. Deve-se considerar as questões sobre diversidade em uma perspectiva multiculturalista e discutir o que não se pode fazer, uma hierarquia entre as culturas, ou seja, né, para eu garantir os direitos humanos e o exercício da cidadania dentro das escolas, né, é necessário considerar questões sobre a diversidade como um todo, uma educação inclusiva, não somente, né, os alunos público-alvo da educação especial, numa perspectiva multiculturalista, ou seja, várias culturas, né? A diversidade ela vai englobar várias culturas. E discutir que não pode existir uma hierarquia única em relação à diversidade. Tá? Também totalmente correto o item 4. Agora vamos para o item 5. A construção do processo curricular deve ser neutra e centrada nos conteúdos disciplinares. Será que todo o currículo ele deve acontecer de forma neutra e ela deve ser centrada nos conteúdos disciplinares? Né? Então, só aqui eu já identifico um erro. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, né, e a LDB coloca que deve existir uma Base Nacional Comum Curricular, ela coloca lá que existe a base comum e a parte diversificada, e não centrada somente nos conteúdos, né, nos componentes. As disciplinas e seus conteúdos passam a se construir em ferramentas no processo de construção do conhecimento, sistematizadas nas diferentes áreas do conhecimento para o processo de conscientização do aluno. Né? Então, parte somente dessa questão está correta. O item 5, não pode ser centrado somente nos conteúdos disciplinares, então ele está errado. Então, aqui, a nossa alternativa correta seria 1, 2, 3 e 4, que está na letra D. 1, 2, 3 e 4. Essa seria a alternativa correta. Vamos para a questão de número 2. Sempre nós devemos analisar a introdução da questão e o comando, né? Para nós não precisarmos fazer várias leituras. Às vezes nós estamos analisando o item, aí pelas palavras-chave destacadas no comando e na introdução,
a gente já consegue fazer uma análise melhor. O referencial curricular do Estado do Paraná, eu já sei qual que é o documento que a questão está tratando, define-se pelos aspecto legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental. Então, aqui eu tenho um documento que trata das etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Mesmo porque aqui no estado do Paraná saiu primeiro, né, o referencial curricular do estado do ensino fundamental e da educação infantil, para depois sair o referencial curricular do ensino médio, porque o ensino médio ainda está em fase de implementação, né, aí está na sua versão preliminar. Então, a questão fala aqui das etapas da educação infantil e do ensino fundamental, bem como assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. Deu lá a introdução do que se trata o referencial. Agora, o comando. São considerados princípios orientadores do referencial curricular do Estado do Paraná. Então, quais serão os princípios orientadores desse referencial? Então, nós podemos analisar essa questão com base nos conhecimentos do próprio documento e nós podemos também interpretar os itens de acordo com a LDB e a Constituição. Então, por que eu digo isso? Porque o referencial ele é elaborado com base na LDB e na Constituição. Então, conforme vai se elaborando os documentos, né, vai se dando aí uma riqueza maior de detalhes para eles, mas sempre um com base no outro. Tudo que tem na Constituição tem na LDB, que por sua vez tem no referencial. Então, vamos analisar o item 1. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade. Então, a educação inclusiva, ela vai organizar os recursos de acessibilidade e realizar atividades pedagógicas específicas, e essas atividades devem promover o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. Então, vamos lá. Será que a educação inclusiva, né, ela tem como objetivo central organizar recursos de acessibilidade e atividades pedagógicas que tenham o objetivo central do acesso do estudante aos espaços escolares, e compreender a relação entre eles? E onde está aqui, né, dentro desse objetivo da educação inclusiva, por um exemplo, a adaptação curricular, para que esses alunos eles tenham autonomia, né, em sociedade, em que eles consigam aí o pleno desenvolvimento também, que conforme coloca a Constituição e a LDB. Né? Então, o item 1 aqui, ela, né, deixou uma parte dos objetivos da educação inclusiva, porém não incluiu aqui a questão da flexibilização curricular, o que torna o item errado. Tá? Então, o item 1 aqui não está correto. Vamos analisar agora o item 2. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos. Então, vamos lá. Eu vou pegar o meu vermelho aqui, porque eu já identifiquei um erro. A educação, né, abrange tudo. Então, abrange a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Ele é um direito subjetivo de todos os cidadãos? O que a Constituição não coloca? O ensino obrigatório, que é um direito objetivo. E o ensino obrigatório, ele vai dos 4 aos 17. Então, mesmo eu não compreendendo, né, mesmo eu não lembrando quais são os princípios do referencial curricular, eu me recordo aqui que, de acordo com a educação na Constituição, o ensino obrigatório é um direito subjetivo, não a educação como um todo, o que vai tornar esse item errado. Então, lá no referencial, a educação é como um direito inalienável, não subjetivo, o que torna também o item 2 errado. Item de número 3. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação dos tempos e espaços na escola, com o intuito de reorganizar o trabalho educativo. Essa totalmente correta, né? O que diz o nosso referencial.
que lá na transição entre as etapas, ou seja, da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental, dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, dos anos finais para o ensino médio do ensino médio, é necessário respeitar o quê? As fases de desenvolvimento dos estudantes, né? E o que mais que é importante nessa transição? Ressignificar tempos e espaços. Então, se o aluno está na educação infantil e ele vai para os anos iniciais do ensino fundamental, é necessário trazer o eixo das brincadeiras, né, também para os anos iniciais, para que ele consiga fazer essa adaptação com sucesso, né, a essa nova etapa. Então, o item 3 está correto. Item 4. Igualdade e equidade no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de ensino e de aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar. Tá? Então, tanto no referencial como na LDB e na Constituição, existe o princípio da igualdade e o princípio da equidade. Para quê? Para que seja dada a mesma igualdade de condições para os alunos, né? Não é igualdade de direito. Igualdade de direito é que todos tenham direito, né, ao acesso. Então, todos têm direito ao acesso, inclusão e permanência. Igualdade de condições, que entra a equidade, é que cada um seja respeitada as características individuais de cada estudante, para que lá no final seja garantida essa igualdade de direitos, né? Então, essa igualdade e essa equidade, ela deve assegurar não somente o acesso, mas também a inclusão e a permanência desses estudantes no processo de ensino e de aprendizagem. Totalmente correto o item 4. Então, 1 e 2 está errado, 3 e 4 está correto. A nossa alternativa aqui seria a letra D, 3 e 4 apenas. Questão de número 3. Vamos analisar o texto introdutório da questão e o comando. Considerando os princípios que norteiam a educação escolar, né, tem 2 níveis, que é a educação básica e o ensino superior, contidos na Constituição Federal, assumidos pela LDB, onde consta explicitamente a gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, por meio do Conselho Escolar, buscar-se-á enfrentar um desafio de construir uma gestão democrática que contribua efetivamente para o processo de construção de uma cidadania emancipadora. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os princípios que norteiam a educação escolar, mais especificamente o da gestão democrática, né? E a introdução coloca do Conselho Escolar. De acordo com o exposto, os sistemas de ensino para experimentar uma gestão participativa, conforme a LDB, deverão. Tá? Então, aqui dentro da gestão democrática, a gestão participativa, no que se refere ao conselho escolar, os sistemas de ensino deverão o quê? Vamos analisar os itens. Assegurar as unidades escolares públicas da educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observada as normas gerais do direito financeiro público. Então, se eu estou falando da participação do conselho escolar de acordo com os princípios de gestão democrática, o item 1 coloca que, né, as escolas elas devem dar progressivos graus de autonomia pedagógica, autonomia administrativa e gestão financeira. Né? E isso está correto, né? Não tem uma autonomia total. O conselho escolar ele vai ter uma determinada autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Então, por um exemplo, a escola recebeu um recurso público, o conselho escolar, ele não pode simplesmente ir lá e falar, nós vamos comprar tais e tais equipamentos. Ele precisa seguir as normas gerais do direito financeiro público, né? E esse direito financeiro público, cada estado faz a sua legislação. Então, aqui no estado do Paraná, né, por um exemplo, vai ter lá, dentro do financiamento da educação, né, o que cada unidade escolar vai fazer com a gestão financeira, né, e cabe ao conselho escolar depois, né, prestar
prestar contas aí a toda a comunidade escolar. Então, existe sim, né, um progressivo grau de autonomia, não é uma autonomia total, e tudo o que acontece deve observar aí as normas gerais do direito financeiro público, ou seja, o item 1 está correto. Item de número 2, definir normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades, com a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Totalmente correto, né? É o que diz aí a nossa LDB, né? São os poucos conceitos de gestão democrática que tem dentro da LDB, que é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico e a participação da comunidade escolar em conselhos e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, o item 2 também está correto. Abarcar uma filosofia político-pedagógica norteadora, resultante de uma análise crítica da realidade nacional e local e expressa em seu projeto político-pedagógico, caracterizando sua singularidade e permitindo ainda acompanhamento, avaliação contínua por parte de todos os participantes da comunidade escolar e local, né? Também correto aqui esse item, né? Porque o projeto político-pedagógico, ele, né, deve permitir um acompanhamento e uma avaliação contínua pelas pessoas que participam. Também está dentro dos princípios de gestão democrática. O item 3 também está correto. Então, aqui a alternativa da questão número 3, item 1, 2 e 3 correto, letra A. Questão de número 4. A lei de número 93/94 de 96, a LDB, estabelece a finalidade da educação no Brasil e como esta deve ser organizada. Então, vamos lá, a nossa LDB. Ela vai estabelecer a finalidade da educação, como que a educação deve estar organizada, quais os órgãos administrativos responsáveis, quais os níveis e modalidades de ensino, dentre outros aspectos em que se define e regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. O que nos diz aqui o comando dessa questão, né? Que a LDB, né? O que trata a nossa LDB e quais aí os princípios que estão também dentro da Constituição. Então, vamos lá, o comando agora. De acordo com as estruturas e organização do sistema de ensino brasileiro, então olha aqui, ó, eu estou falando dessa partinha aqui de níveis e modalidades, porque se eu falo em estrutura, eu estou falando de níveis e modalidades. Em conformidade com a LDB, assinale a alternativa incorreta, tá? Quando vocês forem analisar questão que pedir a incorreta, circulem, grifem bastante, né? Essa questão do que está incorreto. Vamos apagar aqui que o meu mouse não está muito bom. Do que é incorreto, que é para não confundir depois. Então, vamos analisar aqui os itens. A educação básica se constitui de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá correto, né? Porque a educação básica ela é dividida em educação infantil, fundamental e médio. Porém, eu estou procurando a errada. A educação bilíngue de surdos e a educação profissional técnica são modalidades de ensino. Também está correto. A educação bilíngue de surdos é a nova modalidade da educação, né, incluída na LDB em 2023, e a educação profissional e técnica também são modalidades de ensino. Também está correto, porém eu estou procurando a incorreta. Item C. A educação escolar é composta pela educação básica, ensino superior e educação profissional tecnológica. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui a letra C. A educação escolar, eu estou falando de níveis e modalidades, ela é composta pela educação básica e ensino superior. Né? Por que o item C está incorreto? Porque a educação profissional e tecnológica não é nível, ela é modalidade. Tá? Então, a educação escolar ela tem 2 níveis, a educação básica e o ensino superior. E o item incluiu aqui uma modalidade. Portanto, a incorreta no item de número 4 é a letra C.
Na questão 4 é a letra C. E por fim, a letra D, né, vai colocar que a educação especial é uma modalidade da educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Também correta, né, que a educação especial ela é uma modalidade e deve ser oferecida preferencialmente na rede regular. Questão de número 5, né, é uma questão mais direta, né, em relação a comando. Ela tem o comando já direto. Considerando o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Analise, tá? Então, eu estou colocando aqui da LDB. Vamos analisar de acordo com a LDB. Item de número 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Tá? Então, o item 1, lá na LDB, tanto na LDB quanto na Constituição, né? E tem esse princípio de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Tá? Não é igualdade de direitos, que é diferente conforme eu coloco. Igualdade de direitos é todos devem ter acesso. Igualdade de condições é considerar as características individuais dos alunos para que todos eles consigam, lá no final, essa igualdade de direitos. Então, está correto o item 1. Item de número 2. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, tanto a Constituição quanto a LDB, elas entendem aí, elas admitem que podem ter tanto instituição pública como instituição privada para ofertar o ensino. 3. Item de número 3. Garantia do direito à educação na escola e à aprendizagem até maior de idade. Opa, vamos destacar isso aqui. Já identificamos um erro. Então, garantia do direito à educação na escola e à aprendizagem até maior de idade. Não é isso que nem a LDB nem a Constituição nos coloca. Então, é a garantia desse direito, né, ao longo da vida, não até maior de idade, né? A banca mudou aqui. Então, o item 3 aqui não está correto, não é um princípio da LDB. Item de número 4. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cega e com deficiência auditiva. Tá? Então, nós vamos analisar o item 4 sobre 2 aspectos. Primeiro, se nós tivéssemos, tudo que tem na Constituição tem que ter na LDB. Se nós estivéssemos analisando essa questão de acordo com a Constituição, o item 4 estaria correto. Consequentemente, essa questão teria que ser anulada. Por quê? Porque estaria correto o item 1 e 2 e nós não temos aqui nas alternativas o item 1 e 2. Então, seria anulado. Porém, nós estamos falando da LDB. Tudo que tem na LDB tem na Constituição. Entretanto, a LDB ela traz uma riqueza maior de detalhes. Então, na LDB, a LDB complementa, né, o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, tá? Então, como a questão traz somente a LDB, o item está correto. Se estivesse tratando da Constituição, aquele teria que ser atendimento educacional especializado. Aí a LDB complementa a informação, respeitando a diversidade humana, linguística, cultural e identitária. De quem? Das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, né? Que entra lá na modalidade da educação bilíngue de surdos. Então, correto aqui o item 1, 2 e 4. Né? Estaria a resposta correta da questão de número 5 é o item D. Analisamos 5 questões a respeito das aulas sobre Constituição e LDB e nós voltaremos com mais análises de questões, não somente da banca Consulplan, mas também de outras bancas disponíveis aí em nosso canal do YouTube. Até uma próxima aula.